Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês uma ferramenta que vai estar ajudando bastante na hora que a gente for fazer os nossos investimentos, porque ela vai estar nos auxiliando em saber o quanto que a gente coloca para cada tipo, para cada categoria de investimento. Para ficar um pouco mais fácil, vamos exemplificar. Vamos pensar num cenário em que você ainda não estava conseguindo poupar dinheiro, mas aí você começou a acompanhar aqui o canal Valor Bem Investido, você está utilizando a planilha de despesa, a planilha de metas, e aí deu tudo certo esse mês aqui, você conseguiu poupar uma quantia, e agora você tem aí, vamos supor, R$ 200 para poder estar investindo. E aí você se depara com a seguinte situação: legal, quanto que eu vou estar colocando para cada uma das categorias que eu desejar? Esses R$ 200, como que eu faço? Tanto esse mês quanto daqui para frente. E é exatamente aqui que essa ferramenta vai estar nos auxiliando. Antes disso, a gente tem que falar também sobre a diversificação dentro da carteira. Esse é um assunto que varia muito de pessoa para pessoa, porque existem aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador, as outras que são mais arrojadas, tem quem vai preferir estar trabalhando ali com ativos de maior risco para tentar ter um ganho maior, aquelas pessoas que gostam de estar recebendo os dividendos todos os meses. Então, eu vou estar trazendo um exemplo aqui, que é uma divisão de carteira, é mais uma ideia para a gente poder estar usando como exemplo e entender melhor como que a ferramenta funciona. Então, aqui nesse exemplo, eu estou trazendo 5 categorias diferentes de investimento, onde a gente tem renda fixa, ações, fundos imobiliários, criptomoedas e BDRs. Para quem não conhece, acho que especialmente o BDR ele é um pouco diferente, nada mais são do que ações de empresas que têm capital aberto fora do país, mas que a gente consegue estar fazendo a compra dessas ações com um real. A gente não precisa estar convertendo para uma moeda externa, né, estrangeira, para poder estar comprando essas ações. Então aqui eu coloquei, nesse exemplo, né, 25% tanto para a renda fixa quanto para as ações, os fundos imobiliários, e aí aqui nós temos 5% para criptomoedas e 20% para os BDRs. Lembrando que aqui é um exemplo, como eu expliquei, né, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, qual momento que você está na sua vida. Então olha só, pessoal, aqui na planilha de investimentos, eu já copiei aqui os tipos, as categorias que a gente deu ali no exemplo, né? Então, renda fixa, ação, fundo imobiliário, cripto e BDR. Eu listei aqui como os percentuais ideais de cada uma delas. E no momento a gente está iniciando, então a gente ainda está com um valor zerado para cada uma delas. Então, vamos simular que a gente está aqui no ano de 2024, no mês de janeiro, vamos estar aportando aqueles R$ 200, e ao colocar essa informação, a planilha traz aqui como sugestão para a gente que esse mês a gente tem que estar colocando R$ 50 para renda fixa, ação, fundo imobiliário, 10 nas criptomoedas e 40 nas BDRs. Então aqui beleza, né? Como está tudo zerado, tá até uma conta simples da gente entender. E aí, o que que a gente vai fazer então? Vamos estar seguindo aqui a recomendação dela, e no mês de fevereiro, quando a gente tiver um novo valor, a gente vai vir aqui no campo de valor atual, vamos estar colocando o quanto que cada uma delas tem agora no mês de fevereiro, e aí a gente vai estar informando o quanto que a gente vai estar aportando em fevereiro. Então, vamos fazer aqui uma simulação, só para ficar um pouco mais fácil de entender o exemplo. Então, pessoal, vamos simular aqui que a gente já está em fevereiro. A gente consulta ali as nossas contas, onde a gente faz a gestão dos nossos investimentos, e a gente vai preencher aqui o valor de cada um desses tipos, o valor de hoje, né? Deduzindo então que já passou esse primeiro mês e que esses valores agora estão diferentes daquele aporte inicial que a gente fez. Então, aqui no exemplo, ó, a renda fixa valorizou um pouquinho, as ações também, os fundos imobiliários caíram, as criptos também caíram e as BDRs se valorizaram. Então, aqui no caso, ó, eu venho aqui, mudo o mês de janeiro para fevereiro, e aqui em fevereiro, vamos supor que eu vou colocar os mesmos R$ 200. Mas como vocês podem ver, o aporte mensal agora mudou. A gente não tem aquela mesma divisão de antes, porque a planilha ela consegue entender qual o percentual ideal para cada um deles e qual é o atual e o ideal. Aliás, falei errado, né? Qual que é o percentual atual e qual que é o ideal. Então, no caso, a gente vai ter aqui alguns deles acima do ideal, como é o caso das ações, elas estão acima do ideal, então a gente não vai estar colocando a mesma quantia de antes, a gente vai estar colocando um pouco menos. Em compensação, aqueles que se desvalorizaram mais, a gente vai estar colocando um valor maior para poder compensar isso. Então, como por exemplo, os fundos imobiliários, hoje eles estão um pouco abaixo ali do percentual ideal deles,
Então, se no último mês a gente colocou em torno de 50, a gente vai estar colocando um pouquinho mais do que 50. E a mesma ideia vai estar acontecendo ali para a renda fixa, as criptomoedas também. E aí, como vocês podem ver, tanto as ações quanto as BDRs ficam com um valor um pouquinho abaixo. Seguindo aqui para um outro exemplo que eu montei também, que está aqui na aba de investimentos 2, a gente aqui já tem um cenário onde o ano passou ali, a gente tem mais meses, então a gente consegue ver que a tabela laranja aqui, de controle de aporte mensal, ela já está com mais dados, então é interessante que a gente consegue ter a gestão disso e estar visualizando mês a mês o quanto que a gente conseguiu poupar e investir. E aí no caso, aqui eu estou trazendo, ó, cada uma das categorias já com valores bem diferentes. Aqui no caso, é só um exemplo, né? A gente não deveria ter uma discrepância tão grande, mas é só para poder mostrar como que a planilha consegue estar nos auxiliando em cenários variados, tá? Então aqui eu estou simulando que a gente já chegou em setembro. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem alguns percentuais ideais e atuais bem diferentes. Mas aí aqui no caso, vamos supor que a gente vai colocar R$ 600. E como vocês podem ver, aqui a gente tem até um cenário diferente dos anteriores ali que a gente estava analisando, onde as ações nesse mês a gente não vai estar fazendo aporte mensal nenhum, porque no caso, ó, o atual dela está em 41%, o ideal é 25%. Então, como ela está muito acima do ideal, a gente não precisa colocar nada nela nesse mês. A gente vai trabalhar só com as outras categorias ali para poder fazer com que elas se recuperem, porque todas as quatro estão abaixo do percentual ideal. Então, como vocês podem ver, ó, a renda fixa está com 21,9, os fundos imobiliários 14,78, as criptos estão com 4 e os BDRs com 17. Algumas delas estão bem próximas, né? E é por isso que a planilha até recomenda que a gente coloque um valor menor. É o que acontece aqui para as criptos, para as BDRs também. E aí, ali onde a gente vai estar colocando uma força maior são nos fundos imobiliários, porque é quem está mais longe do percentual ideal. E o interessante aqui da planilha também, pessoal, como eu estou falando, né, são exemplos que eu estou trazendo, mas o legal é que você pode ter aqui a facilidade de controlar da maneira que você desejar. Então, por exemplo, o grupo de renda fixas, ele é compreendido ali por diversas categorias de investimento. Nós temos os tesouros direto, temos as opções que trabalham com o indexador IPCA, CDI, LCA, LCI, enfim, algumas possibilidades aí dentro. E aí, de repente, você não quer colocar aqui só como renda fixa. Você quer listar cada uma dessas possibilidades aí que, de repente, fazem parte da sua carteira de investimentos. Então, aqui você pode mudar de renda fixa e estar colocando essas opções. Então, você pode estar colocando LCA, CDB, pode estar colocando outras opções aqui também de renda fixa. A mesma coisa, por exemplo, ali os fundos imobiliários. A gente sabe que dentro dele a gente tem algumas divisões, como por exemplo os fundos de papel e os fundos de tijolos. Então, de repente, você pode customizar essa categoria de fundos imobiliários colocando aqueles ali que fazem mais sentido para você. Daí você consegue até ter um controle melhor de quanto por cento que você tem dentro ali dos fundos imobiliários para tijolos, para papel e assim por diante. A mesma coisa ali com as criptomoedas, as ações, BDRs e dentre outras possibilidades aí que a gente tem dentro aí do mundo dos investimentos hoje. Lembrando, pessoal, que essa planilha aqui é um presente do canal. Eu vou estar disponibilizando um link para download. Então, aqui na sequência, eu vou mostrar como que a gente faz esse passo a passo de poder estar baixando ela para poder customizar e lançar suas informações para que não fique nenhuma dúvida. Então, pessoal, acessando aqui o navegador da internet, você vai estar acessando aqui o link que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá? Ele já vai estar te redirecionando aqui para dentro do Google Drive. Lembrando que a planilha fica indisponível para você poder estar editando aqui, então você vai precisar estar vindo aqui na aba de arquivo, selecionando a opção fazer download, a opção Microsoft Excel. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado da ferramenta, que ela seja útil aí para o seu dia a dia no mundo dos investimentos. Ela acaba trazendo essa facilidade de te auxiliar ali nos cálculos e conseguindo trazer esse equilíbrio, esse balanço entre o seu momento atual e o ideal. Lembrando que em qualquer momento aí da sua jornada você pode estar mudando a sua estratégia, esse percentual ideal pode estar variando conforme faça mais sentido para você. Então a ferramenta ela é muito útil exatamente por esse motivo. Fica à vontade para se inscrever, ativar as notificações, está deixando um comentário aqui para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Uma liberdade financeira.